Resenha Diversa está de volta, agora são 11 horas e 23 minutos e é hora também da nossa resenha esportiva comandada pelo nosso craque Gabriel Luterbach, que já está aqui no estúdio com a gente. Bom dia, Gabriel, tudo bem? Bom dia, Roberta, bom dia também ao pessoal de casa. Tudo jóia, fim de semana foi bastante movimentado aí no mundo dos esportes, teve clássico, teve também jogo do Fluminense, teve também sábado uma virada épica aí do Atlético Mineiro contra o Fortaleza. A gente vai atualizar tudo agora para vocês, para ver como é que ficou. Vamos começar falando sobre o jogo do Fluminense contra o Botafogo, porque foi ontem esse clássico carioca, o clássico vovô mais charmoso aí do Brasil, de acordo com muitos. E o jogo foi um verdadeiro massacre do Fluminense, a gente pode falar assim. O Fluminense venceu por 1-0, foi presenteado no fim. A gente separou os gols aqui. Roberto, vou chamar a atenção para você e também para o pessoal de casa sobre esse gol do Manuel. Parecia um centroavante, mas na verdade ele é zagueiro. Então eu vou te falar que eu tenho dúvidas até se alguns centroavantes teriam essa capacidade de fazer o gol que o Manuel fez. Olha isso. Cortou todo mundo e chutou. Isso? E que chama a atenção mais uma vez que ele é zagueiro. Então a gente rolou umas brincadeiras nas redes sociais se centroavantes iam conseguir fazer esse gol. Porque ele deu uma cortada ali no jogo de corpo, tirou os dois jogadores e deu um bicão. Zagueiro assim, então também faz gol, é isso aí. Zagueiro também faz gol. E o Fluminense foi presenteado, a gente viu aí que o gol foi aos 37 minutos do segundo tempo. Mas na verdade o Fluminense desde o primeiro tempo já merecia um gol. Teve uma diferença do primeiro para o segundo tempo, que no segundo tempo o Botafogo ainda teve algumas chances. Teve duas chances de fazer o gol em rápidos contra-ataques, porque o Botafogo decidiu se retrair para poder sair em rápidos contra-ataques. Foi uma estratégia do Luiz Castro, mas que não deu tanto certo assim, porque o Fluminense marcou muito alto. Então, quando o Botafogo recuperava, o Fluminense conseguia, já no campo ofensivo, recuperar essa bola e tentar mais uma vez. Chegou o segundo tempo e ainda o Fluminense não tinha feito gol. Então, os torcedores começaram a lembrar um pouquinho sobre o jogo do Fluminense S.A., o estilo do Diniz de atacar muito, de ter a chance e não conseguir finalizar com gol, que é o mais importante, que é o que entra nos 3 pontos na tabela. Ganhar, né? Não adianta jogar bonito e o jogo ficar 0-0. Então já começou essas dúvidas sim, mas aos 37 minutos o Manuel pode falar que desafogou a torcida. Foi um jogo também especial porque marcou a despedida do Luiz Henrique, o atacante do Fluminense, que foi pro Betis, vai voar aí nos solos europeus. Teve uma diferença também porque os jogadores, que a gente sempre fala aqui no Brasil, eles saem muito cedo. O Luiz Henrique teve uma diferença, porque ele já tem mais de 100 jogos com a camisa do Fluminense. Ontem foi a despedida dele, porque agora ele vai ir pro Betis, então a janela europeia começa agora no meio do ano, então ele foi se despedir. E pra gente dar números, essa superioridade do Fluminense, eu separei alguns detalhes. 72% de posse de bola do Fluminense, foram 686 passes completos contra 138 do Botafogo. Então, Nossa, que diferença, o Fluminense deu 3 vezes mais, eu sou meio ruim de matemática, deu 3, 4 vezes mais passes do que o Botafogo. Foram 10 finalizações. E esse jogo também foi muito importante porque o Fluminense deu um salto na tabela. Roberta, a gente não gosta de falar sobre isso, a gente tem algumas imagens aqui que eu separei também, a gente não gosta de falar mais sobre isso, mas é importante. Clássico. E foi diferente, Roberta, a gente separou uma imagem aí. O ônibus do Fluminense foi apedrejado quando estava chegando no Engenhão pelos torcedores, não pode falar torcedor, vou até fazer uma retificação aqui, por pessoas que estavam com a camisa do Botafogo, que se acham torcedores, e a rivalidade tem que ficar dentro do campo. Então, essa imagem poderia ter acertado algum jogador do Fluminense, algum dirigente do Fluminense, mas ainda bem que não acertou, pegou na viga então, do ônibus, então não teve nenhum dano. A gente vai ver aí o detalhe, quando acerta o ônibus do Fluminense, a PM ali logo já deu uma solução, né? dispersou. Tentou dispersar. Exatamente. Então chama atenção, né, Roberto? E a gente não gosta de falar sobre isso, a gente tem que deixar claro, mas a gente precisa falar sobre isso para que de uma vez por todas não aconteça mais vezes. E eu acho que assim, clássico sempre tem esse tipo, né, de situação e assim, já deu, né, gente? É o que você bem fala, a rivalidade tem que ficar ali no meio do campo e tudo mais. Fora do campo, não é pra... Igual a gente fez as brincadeiras na semana passada, tudo bem, né? Mas agora, esse tipo de atitude aí realmente não é o que a gente quer ver no futebol. E quando é clássico, a gente infelizmente sabe que tá propício isso acontecer, né? E aí eu queria saber de você, na hora do jogo, foi torcida meio a meio ou foi só Botafogo? Foi 10% para a torcida do Fluminense, ficou bem deslocado, não teve confusão nenhuma. Inclusive, esse fato chamou muita atenção porque o Fernando Diniz, o técnico do Fluminense, deu uma entrevista antes do jogo forte. O Mário Bittencourt também, o presidente do Fluminense, deu uma entrevista, o Fluminense soltou uma nota. Então, assim, a gente está falando aqui porque ainda é um atentado que a gente pode falar. Vai ser um dia que pode virar assassinato, né? Então, a gente precisa falar sobre isso para que essa situação não se repita
e não venha acontecer alguma tragédia, que a gente pode falar assim, né? Então, ainda bem que não aconteceu nada demais, mas a gente está falando sobre isso mais uma vez por conta disso, né, Roberto? Mas vamos falar sobre coisa boa, vamos falar sobre a bola rolando no sábado, porque teve jogo do Flamengo e também teve jogo do Atlético Mineiro. Então a gente vai atualizar aqui, a gente separou uma artezinha aqui para mostrar como é que ficou esses jogos. E tem dois detalhes aí, Roberto, que com certeza os torcedores estão ficaram bem alegres, porque o Flamengo venceu por 3-0 o América Mineiro. Foram gols do Arrascaeta, Gabigol e Marinho. Marinho que estava precisando desse gol, assim como o Gabigol. O Flamengo estava precisando de uma vitória assim, que impactasse, né? Exatamente. E foi um jogo que o Flamengo foi soberano do início ao fim, então foi muito importante. A gente falou aí o Gabigol fez um gol, estava precisando, ele está sendo muito criticado pelo momento que ele vive, talvez seja o pior momento dele no Flamengo. Ele fez o gol, depois perdeu um pênalti. Então ainda ficou, ele saiu vaiado, inclusive, depois a torcida também aplaudiu. Então fica aí esse meio termo da torcida do Flamengo, ainda vaia, aplaude. Mas também foi muito importante porque o Marinho que é um ponta direito que sempre foi muito bom, foi um jogador que chamou atenção no Santos, jogava na ponta direita, no Flamengo começou jogando aí na ala esquerda, foi mudado um pouco de posição, não estava indo bem. Ontem ele fez o gol, que pode dar uma sequência aí melhor para ele, pode dar a retomada da confiança dele, que é super importante. Então o Marinho aí também fez o gol, se emocionou. Então só alguns destaques desse jogo do Flamengo. O Flamengo passeou contra o América Mineiro. Outro destaque é o Atlético Mineiro 3-2 contra o Fortaleza. E o Roberto, o Hulk não jogou, então chama atenção o Atlético Mineiro fazendo 3 gols sem Hulk. Mas outro detalhe, que o Atlético Mineiro estava jogando com o time misto. Então o Atlético Mineiro poupou vários jogadores, porque meio de semana tem Libertadores, a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Então o Turco resolveu preservar alguns jogadores. E o Atlético Mineiro estava perdendo por 2-0 até 31 minutos do segundo tempo. A partir disso, o Atlético Mineiro desandou, fez 3 gols. E outra coisa que chamou atenção, o primeiro gol foi do Rubens, depois teve o gol do Hever e o Jussa fez gol contra. O Jussa, ele entrou em campo aos 48 minutos do segundo tempo. Para fazer um gol contra. 3 minutos depois ele fez o gol contra, no primeiro toque dele na bola, e que fez com que o Atlético Mineiro ganhasse. E o Atlético Mineiro deu um salto na tabela que a gente vai confirmar aqui agora para mostrar como é que ficou essa bagunça. Eu acho importante essa vitória também do Galo, porque a gente tende a achar que é o Hulk, o Galo é o Hulk, né? E assim, a gente viu que mesmo o Hulk não participando, o time em si tá com uma sintonia muito boa, tá com garra, tá com vontade de vencer. E que, claro, o Hulk hoje é a principal figura do Atlético, mas não é só ele, né? A equipe toda tá ali numa sinergia e que a gente conseguiu ver nessa virada aí brilhante, realmente épica, como você falou, do Galo contra o Fortaleza, né? E que fechou uma semana do Atlético Mineiro especial, né? Porque começou no domingo, na vitória contra o Flamengo. Quarta-feira teve vitória sobre o Flamengo de novo na Copa do Brasil. E sábado fechou essa semana especial do Atlético Mineiro, 3 vitórias. Virada. Se o Turco estava balançando, agora o Turco é soberano mais uma vez, né? E olha como é que foi importante essa vitória do Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro foi para 5º lugar com 24 pontos. O Internacional fecha ali o G4, o Palmeiras tropeçou, teve um empate aí contra o Avaí, mas continua na liderança. O Fluminense também deu um salto ali, ó, 21 pontos. Depois vem muitos times com 19, 18, 17 pontos, até 15 já na zona do rebaixamento, então tá muito bagunçado. Fortaleza voltou pro último, então, Fortaleza, né? que voltou pro último lugar, ele estava vencendo por 2-0 o Atlético Mineiro dentro de casa, uma vitória super importante, deixou escapar aí. Então, Fortaleza aí que é o destaque negativo que está surpreendendo nesse início de Campeonato Brasileiro. Ô, Gabriel, tá difícil tirar esse Palmeiras aí da liderança, hein? E olha que o Palmeiras já abriu uma grande vantagem sobre o Atlético Mineiro e o Flamengo, que são os times aí que chamam atenção também para brigar como pela grande liderança, rival, como né? grande rival. Então essa gordura aí que o Palmeiras já tirou, já deu, né, para o Atlético Mineiro e para o Flamengo, é muito importante para o final do campeonato. Mas é lógico, não são só esses dois times. Tem o Corinthians aí que também está chamando atenção, o Atlético Paranaense sob o comando do Filipão. O Filipão, aquele Filipão, campeão do mundo, então também está muito bem. Não só esses times, mas o Palmeiras já criou uma gordura aí para esses times. Fim de semana também teve jogo da Série B, a gente vai confirmar aqui, porque o Tombense, nosso time aqui da Zona da Mata, de Tombos, empatou por 1-1. Também deu uma bagunçada aí na classificação, porque o Tombense estava entre os 10 primeiros colocados. Foi muito importante, deixou escapar, né, porque dentro de casa, ainda mais contra o Náutico, mas fica aí a ressalva, né, do Tombense, que poderia ter vencido esse jogo para poder dar um salto aí na tabela. Vamos confirmar como é que ficou a classificação da Série B com esses jogos no fim de semana.
O Vasco Cruzeiro também. continua sendo líder? Cruzeiro continua sendo líder com um jogo a menos. Olha, 13 jogos. E o Vasco tem segundo com um ponto a menos, mas com um jogo a mais. Então, o Cruzeiro ainda tem uma gordurinha aí também. Bahia, Grêmio, Sport, Tombense aí, ó. Em sexto lugar. Se vencer, estaria no G4. Então, Sim. seria muito importante essa vitória aí do Tombense, deixou escapar. E por quê? O Náutico está em 17º lugar, Roberto. Então, a gente pode falar aí que escapou esses pontos aí do Tombense, mas ainda tem muito campeonato pela frente. A gente falou, Roberta, que o Atlético Mineiro poupou os jogadores, porque meio de semana tem Libertadores. Então, vamos mostrar aí como é que tá esse meio de semana aí do campeonato da Libertadores. A gente colocou aí a artezinha do Atlético Mineiro e do Flamengo, porque são os times aqui da nossa região. Então, o Atlético Mineiro vai jogar já amanhã, dia 28, contra o Emelec, fora de casa. E o Flamengo na quarta-feira, dia 29, contra o Tolima, também fora de casa. Então, eles vão decidir essa oitava de final dentro de casa, que é muito importante. Roberto, você prefere decidir fora ou dentro de casa? Dentro de casa, eu Com o apoio acho. do torcedor é bem melhor, né? Com certeza. Bem melhor. A gente sabe, a torcida faz toda a diferença, ela realmente move, assim, né, os jogadores. E quando a gente fala de Libertadores, então, faz toda a diferença. A gente falou do Hulk, o Hulk foi poupado porque ele também estava sentindo algum desconforto aí, assim como outros jogadores estavam suspensos, então foi importante, né? Já que conseguiu vencer, conseguiu os 3 pontos, ainda poupando, então o Atlético Mineiro vai chegar ainda mais forte, ainda mais com essa sequência positiva. Então a gente pode falar aí, você apostaria num placar contra o Emelec? Vitória, fora de casa? Apostar em vitória, né? Mas assim, não faço ideia, porque eu nem conheço muito bem esse adversário do Galo, então O Galo é favorito. seria um chute, assim, aleatório, mas então eu vou chutar aqui 2-0, pra mim Vamos ver tudo como é bem. que vai ser na quinta-feira, vamos pegar essa partezinha para botar na quinta-feira, para ver se a Roberta acertou ou não. Mas na quinta-feira a gente volta E atualizando. o Galo tá bombando, então, né? Tá aí na Libertadores, tá bem no Campeonato Copa do Brasil. Brasileiro, Copa do Brasil, que vai jogar daqui a pouco, né? A volta ali com o Flamengo. Então, realmente, é um time que... E, assim, um desafio a mais pro técnico para também entender em qual jogo ele vai colocar, talvez, o time completo, os principais jogadores, quais ele vai poupar, Por isso que é né? importante ter elenco, né? Porque para jogar essas 3 vias, Campeonato do Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, precisa ter elenco. E o Atlético Mineiro está até se reforçando, né? Já acertou o retorno do Gemerson, acertou também a contratação do Allan Kardec, está no mercado aí para poder acertar outros jogadores, tem o Pavon do Boca Juniors que está próximo. Então é importante ter elenco, porque para jogar essas 3 competições com jogo sábado, quarta-feira, domingo, é importante porque ninguém aguenta, né? Muito jogo em uma sequência curta de espaço. Então o Atlético Mineiro aí precisa de elenco, né? Assim como o Flamengo já tem elenco, Palmeiras e esses times que estão nessas 3 vias, para ver se no fim das contas algum campeonato vai sobrar para o Atlético Mineiro, vai ganhar, né? É isso aí. Gabriel, antes da gente chamar o intervalo, queria também destacar aqui, aproveitando que a gente está na resenha esportiva, porque eu acho que semana passada o Richarlison, né, foi aí, eu acho que o primeiro jogador a se assumir bissexual, e eu acho, assim, importante a gente dar esse espaço, porque a gente sabe que o futebol é um esporte, infelizmente, ainda que carrega muitas coisas machistas, e que ele reuniu, acho que a coragem aí também, né? E realmente assumiu, e isso também movimentou bastante os noticiários, então eu acho Super cada vez mais necessário, né, importante, exatamente, no futebol, seja nos outros esportes, a pessoa se sentir à vontade, né? Para realmente se assumir ou não, mas que isso também não vá, que os torcedores também não vão fazer coisas aí que a gente... E ontem que foi o dia mundial do combate dia 28 tem uma data. O dia do orgulho, exatamente, não é mesmo? Então, todo gancho, tudo a ver. Inclusive o Fluminense também entrou com a camisa. Então é super importante, né? E ontem também teve no jogo, o Botafogo e o Fluminense, teve cantos homofóbicos. Então é importante a gente estar falando aí sobre essa importância do Richarlison, assim como outros jogadores, o dia do orgulho, para poder acabar com esse preconceito de vez, que é super importante, né? Século XXI não dá mais para a gente conviver com isso. De jeito nenhum, então é isso. Gabriel, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Quinta-feira você volta aí com mais novidades no mundo dos esportes. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem a finalização do Bora Rangar de hoje.